Olá, autores! Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre identidade visual, que é uma das maiores dúvidas do pessoal quando me procura no direct, no Instagram. E de maneira geral, nas consultorias, né, nas mentorias que eu dou, é um grande problema para a maioria dos autores. Como montar, né, essa identidade visual? Eu vou mostrar na prática aqui para vocês daqui a pouco, um que eu fiz para uma autora maravilhosa. O arquivo, né, que eu mando pro autor, um dos arquivos que eu mando para os autores, mas aí a gente pode dar uma conversada antes sobre isso. O que é identidade visual? Identidade visual é aquilo que identifica visualmente aquela página, né? No caso da gente, é aquilo que identifica visualmente o autor. Então tem coisas, tem os elementos que a gente cria dentro da página, né? Por exemplo, a gente precisa de uma paleta de cores, a gente precisa de uma tipografia, a gente precisa de uma coleção de elementos que a gente usa, que são padrões, que se repetem, a gente precisa de uma estrutura fotográfica, tá? E a gente entra lá naquele processo de fotografia que a gente já vem conversando. Então, isso tudo ele entra dentro do conjunto, né? De ser identidade, de ter essa identidade visual. E como é que a gente escolhe isso? Eu acho que inicialmente, quando eu mando o briefing para o autor, né, quando eu mando o formulário para o autor, perguntando para ele, a primeira coisa, eu acho que a coisa que eu bato o olho mais rápido para identificar é o que você quer passar na sua página, que recado você quer transmitir, que tipo de sentimento você quer transmitir na tua página e quem é você. Por quê? Porque a gente tem que passar aquilo que a gente vende, aquilo que a gente é e aquilo que as pessoas gostam. Nem sempre essas coisas estão interligadas. Então, para montar a identidade visual, eu sempre vejo com o autor o que é que ele prefere. Ele prefere fazer aquilo que venda, ele prefere fazer aquilo com que ele se sinta melhor, ou ele prefere fazer aquilo que é o produto dele. Quando a gente que trabalha com livros, né, a gente muda a identidade visual a cada lançamento, então isso é padrão. Não é dessa identidade, embora, né, é a mesma estrutura, mas não é dessa identidade visual que eu estou falando. Estou falando da identidade visual que fica ali no seu perfil quando você não está em lançamento, que pode ser a mesma identidade sempre, a mesma identidade. Por exemplo, você lança 3 livros ao ano, digamos que você trabalha ali, sei lá, uns 4 ou 5 meses nesses 3 livros, falando só dos lançamentos. Os outros 6 meses do ano, você pode trabalhar a sua identidade visual, que é específica e que tem a ver com você. Então, normalmente, quando eu falo com o autor, eu gosto de unir essas coisas. Consigo unir? Ótimo. Não consigo unir? Temos um problema. Então, a gente tem que selecionar o que é mais importante para o autor aí. Às vezes, o autor é uma pessoa, a autora é uma pessoa delicada, é uma pessoa mais romântica, enfim. Mas os livros dela, ela trabalha ali terror. Obviamente, a mesma paleta de cor que você usa para terror não vai ser a mesma paleta de cor que você vai usar para romances, né? Para romances mais delicados, para romances mais sensíveis, enfim. E aí é isso que eu quero que vocês entendam, né? Que o que funciona às vezes para o que você quer, para quem você é, não é a mesma coisa que funciona para o que você vende. Então, no meu caso, eu sou absolutamente eclética no que escrevo. Então, eu vou de terror a romance. Ali, tranquila, passeio tranquilo entre os gêneros, adoro passeio entre os gêneros, porque eu fico entediada trabalhando num gênero só. Então, eu consigo passear entre paletas diversas. Hoje em dia, eu fixei ali entre o verde-limão, o rosa, neon e o preto. E o branco, porque é uma cor que contrasta, tá? É uma cor que a gente sempre usa, independente da paleta que normalmente a gente usa ali. Mas eu já trabalhei ali com paletas de roxo, com rosa, de laranja com verde. Amo esse tom, laranja e verde. Não aquele de laranja cheguei, né? Mas eu gosto muito daquele tom de laranja que é um pouco mais puxado, com verde. Eu adoro, eu acho que tem, tipo, muito a minha cara aqui de Nordeste, de querer falar sobre essa representatividade nordestina. Enfim, eu gosto muito disso. Inclusive, eu tenho uma autora que eu montei a identidade visual para ela muito em cima das cores do Nordeste, porque ela trabalha cordel, literatura de cordel, que é uma literatura muito nossa daqui, né? E de maneira geral, assim, ela trabalha só isso e livros infantis voltados para essa temática nordestina. Então, foram cores específicas para essa pessoa, né? E aí, por exemplo, essa autora, que é a Juliana, quando eu pensei nessa identidade dela, o que é que a gente usou, que é incomum até, o marrom. Deixa eu te falar que o marrom é uma cor muito, mas é uma cor tão sem graça, velho, mas tinha muito a ver com a identidade visual dela. Então o marrom, ele representa muito força. Quando você vai olhar o significado ali do marrom, ele representa força. E o que é que o nordestino tem mais? É força, né?
Então a gente trabalhou na época esse laranja, um pouco mais claro, a gente trabalhou verde, a gente trabalhou marrom. Então a gente montou a identidade dela em cima disso aí, tá? Na época, isso tem muito tempo que eu fiz a identidade da Juliana. Mas eu já montei a identidade de uma autora que chegou pra mim com um perfil super rosa, super romântico. E na verdade ela não escrevia bem isso, então a gente teve que reestruturar para uma pegada mais dorama, mais jovem, né? E aí saiu um pouco daquela coisa rosa e entrou num vermelho, no laranja, no azul escuro, e ficou muito show também o perfil dela. Então, você tem que pensar o que você vende, quem você é, cruzar as coisas. Não dá para cruzar? Então eu escolho o que é mais importante para mim, vender ou mostrar quem eu sou, tá? E aí entra, né, o que tipo de livro você vende, enfim, entra várias coisas para se montar essa questão da paleta. A mesma coisa é a tipografia, né? Quando você está trabalhando o lançamento dos livros, você normalmente usa a tipografia ali que você usa no livro. Você escolhe uma fonte com serifa, uma fonte sem serifa, e normalmente eu escolho uma fonte manuscrita ou decorativa, né? Isso normalmente são um conjunto de 3 fontes que eu uso. Mas quando você também não está na fase de lançamento, você também pode escolher a mesma estrutura. Uma fonte decorativa ou manuscrita. Manuscrita é aquela que parece desenho, né? Que parece uma escrita à mão. A decorativa é aquela tipo Star Wars, Jurassic Park, aquelas fantasias, né? Fonte fantasia, né? Essas são fontes que a gente chama de fontes decorativas. E a gente tem a sans serifa e a serifa, que é a fonte com traço ou sem traço. Depois eu mostro com calma pra vocês aqui. Mas normalmente são isso, né? São essas paletas que... são essas estruturas que eu uso em tipografia. E aí você já, né, elaborou, né? A gente já conversou aqui sobre a parte de cores, né? Como é que você seleciona essas cores. Em cima do quê? De que proposta. E a parte tipográfica. E a iconografia, que é a parte de elementos, né? Os elementos que são fixos. Carol, tenho que usar sempre os mesmos elementos? Não. Mas no seu perfil, quando a gente abre, tem que ter aquele padrão. Tem que ter aquele padrão que você consiga identificar o seu elemento nas postagens que você vê ali. Não precisa ser todas, mas você precisa identificar os seus elementos, tá? Então, eu fiz de uma autora recentemente que ela faz, Carol, eu amo usar animal print. Então, animal print foi uma coisa que a gente levou para a identidade visual dela. Então, toda a identidade dela, todas as cores da identidade dela, a gente montou estruturas com animal print para ela poder usar a folha ali, tá? Precisa ela usar em todas? Não. Mas é legal que ela tenha uma estrutura que você abra o perfil e diga, caramba, essa mulher que gosta de animal print. E passava muito a ideia do que ela era como autora, do que ela queria transmitir, tá? Então você escolhe esses elementos em cima do que você quer transmitir na sua vida de maneira geral. Então, por exemplo, eu sou a rebelde, né? Eu sou a autora rebelde. Então, os meus livros, eles passeiam por gêneros diferentes, mas eles têm uma coisa muito em comum. Mulheres que vivem muito bem sem homens, tá? São romances, meus livros são romances, tem toda a estrutura com romances ali. Tem esses caras que mudam a vida delas, né? Mas são mulheres que, independente do que acontece entre elas e eles, elas funcionam muito bem sozinhas, tá? Então, isso uma voz que eu levanto, né? Eu sou feminista, então eu levanto essa voz de feminismo e eu coloco isso também nas minhas artes, na forma como eu trabalho, tá? Você consegue passar isso através da escolha da sua identidade visual, da escolha dos elementos que você usa, os elementos de força, os elementos de ser feminina e forte. E aí, demais é isso, e a parte de fotografia, né? Que entra naquilo que a gente conversou no outro vídeo sobre fotografia, o que é importante, né? O que é que você quer transmitir. Então, eu tenho uma autora, eu já trabalhei, fiz identidade visual para uma autora que trabalhava muito hot. E ela tinha muito problema de se expor. Que eu dizia, cara, não tem como trabalhar, fazer um ensaio, não sei como é que chama, Baudelaire, não sei. É um ensaio que ele é um sensual, sem ser um sensual escrachado. Não é aquele sensual de você mostrar peito, bunda. E tem, por exemplo, o fotógrafo trabalha ali com contraluz, né? E você vê o relevo de alguma coisa, mas você não vê o que é. Então, é um desenho fotográfico sensual, belíssimo. E eu encontrei essa autora que teve esse impedimento, né? Ela, Carol, não me sinto à vontade fazendo, e tudo bem, né? Você não é obrigado. Já tive outras autoras que eu sugeri, fizeram e ficaram puta merda. Incríveis, assim, os ensaios. Elas realmente, né,
agarraram ali essa ideia de fazer esse ensaio mais sensual sem ser vulgar. Sensual não é vulgar, tá? E funcionou muito porque elas vendiam um produto que conversava com aquilo, certo? Já encontrei autoras que, aquela autora que eu disse, né, que ela tinha uma estrutura, ela era tinha uma página muito romântica e tal, e ela começou a trabalhar com uma literatura mais jovem, a falar de doramas, enfim. E aí a gente trouxe uma estética bem BTS, né? Aquela coisa meio coreana, enfim, uma coisa mais jovem. Então a gente trouxe cores jovens, trouxe elementos jovens e fotografias jovens. Então se ela postava foto antes com os cabelinhos, né, mais romantiquinhos como tá o meu aqui, ela fez umas fotos super massa com os cabelos aqui na lateral, uns óculos grandões, uns brincões, sabe? Então ela mudou completamente a estética do perfil dela com fotografia. A gente vai fazer vídeos depois conversando sobre essa questão visual, né? Como é que você constrói essa identidade, essa estética fotográfica para levar para o seu perfil, mas é só para dizer a você que isso é possível. Isso é possível, mas eu escuto muito também, mas é mesmo necessário? Velho, você é um profissional. Mas eu não sou modelo, eu sou profissional do livro. Você é um artista, né? Você é um artista. Então, o que eu sugiro é sempre uma sugestão. Você pode acatar ou não. Eu acho que fica muito foda quando os autores entram nesses personagens, que eles criam essa identidade que leva pra tudo em que eles trabalham ali no perfil. Eu acho muito foda, eu acho muito profissional e um autor desse ganha méritos comigo. Mas você também pode postar só fotos ali feitas no Canva, usando modelos de terceiros, né? Embora eu diga a muitos meus autores que isso não é legal porque não criam identidade com as pessoas, mas é uma opção sua, né? As minhas fotos mais curtidas, mais o que eu tive alcances incríveis, assim, foram fotos minhas em ensaios que eu fiz para os meus livros, tá? Então, vejam a importância disso, né? Veja como você pode se diferenciar. Hoje em dia, com a quantidade de autores que tem, com a quantidade de pessoas produzindo conteúdo nas redes sociais, você tem que ser o diferente. E o diferente é aquele que sai do casulo, que sai da caixinha. E o sair da caixinha tem muito a ver de que, cara, deixa a preguiça de lado, deixa esses preconceitos que você fica na cabeça de que não sou modelo de lado. Velho, eu também não sou. E eu faço ensaio para cada livro meu. Eu faço fotos para cada livro meu. Eu realmente incorporo aquilo ali, né? Porque pra mim é importante que as pessoas vejam como eu vejo, certo? Vou mostrar pra vocês aqui agora, né? Vou fechar aqui essa tela, vai ficar só uma bolinha minha aqui e eu vou mostrar pra vocês como é que eu monto o arquivo principal que eu mando pra esse autor. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nessa identidade visual que eu criei pra essa autora, que é a Cris Barbosa, tá? Então, quando eu mando para o autor identidade visual, eu mando esse documento, a priori esse documento. Depois eu posso até criar coisas extras, né? Eu mando, inclusive, coisas extras, por exemplo, essa assinatura separada, algumas ideias mais soltas, né? Outros materiais que eu já fiz, por exemplo, fundos para post, fundos para destaque, fundos para capa de Reels, enfim, coisas do tipo. Mas eu queria que vocês entendessem o conceitual aqui dessa identidade. A Cris me procurou, ela respondeu o briefing, no briefing dela vinha falando sobre a questão de ser feminina, sobre a questão do romantismo, sobre a ousadia que ela queria transparecer no perfil dela. E aí, em algum momento, eu perguntei alguma coisa para ela que ela colocou lá que amava e tinha muitas roupas de animal print. E esse animal print foi o ponto de partida para criar essa identidade visual dela, ok? Então, da Cris, quando você olha aqui em cima, você vê que tem um padrão de couro, tá? E esse padrão de couro foi colocado dentro da identidade dela. Obviamente, a primeira coisa que eu faço é selecionar as cores, que foram essas cores aqui, em cima das informações que ela deu. Porque eu tanto posso, com essa parte aqui, trabalhar a parte mais romântica, quanto quando eu insiro essa aqui, eu trabalho mais o moderno, eu trabalho mais o adulto, eu trabalho mais a ousadia. Tá bom? Quando eu mesclo essa com essa, eu sou ousada. Essa com essa, eu sou ousada. Quando eu mesclo essa com essa, eu sou romântica, tá? Tem que ter muito esse cuidadozinho, assim, de quando a gente vai montar a identidade. E aí, aqui do lado, eu coloquei umas sugestões para ela, que poderiam ser sugestões de fundo, poderiam ser sugestões para destaques. Então, eu já deixo aqui uma estruturazinha que ela vai olhar e ver o que ela quer usar, o que casa com aquele post que ela tá fazendo, tá?
Aí aqui, tá aqui em cima, que é essa assinatura. Normalmente não é de lei, né, fazer essa assinatura, mas eu geralmente entrego para as minhas autoras essa assinaturazinha. Eu crio uma assinatura para elas, que é uma assinatura que elas podem reutilizar em banners, em qualquer material promocional que elas forem fazer, essa assinatura vai junto. Então eu criei essa aqui para Cris, que é uma assinatura que leva uma fonte que eu adoro. Deixa eu ver, porque não vai estar aqui essa fonte. Que vai usar essa fonte aqui que eu adoro e leva um traço do coração. Então a fonte ela é um pouco ousada, ela tem um pouco da ousadia, né? Ela tem os traços ousados e ela leva o romantismo no coraçãozinho, né? Na reta. E é sempre uma coisa, uma ideia de que é contínuo, né? Como se fosse um coração que ele não acaba, que ele continua. Então a história dela continua, entendeu? E aí tem as logos, né, que ela pode usar, então eu coloco só as iniciais, porque se ela precisar usar em uma coisa mais discreta, e coloco esses selozinhos que eu chamo, né, que são esses maiores. Mas do mesmo jeito que está combinado aqui em cima dessas cores, ela pode combinar em cima de outras. Inclusive, quando eu entrego, a ideia é que eu entregue eles separados, né, em PNG com fundo liso, para que ela possa usar em qualquer outra coisa que ela quiser. Aqui vai as fontes, e aí é aquela fonte mais desenhada, que é a Prila e a Nord. Mesmo que eu não tivesse colocado aqui os nomes, quando eu clico em cima, aparece lá em cima o nome das fontes. Aqui as ideias de elementos. Alguns elementos eu repito para todas as minhas autoras, independente da ideia, tá? Por exemplo, o blur, o gradiente, o lines, outline, às vezes, depende da autora, eu sempre sugiro aqui essas ideias. Mas no caso dela em específico, vai esse aqui, que é o padrão de couro, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. É o padrão de couro, que ela pode mudar a cor, se ela quiser um desses padrões aqui, usando o Duotone, que é um efeito de imagem que a gente tem aqui no Canva, ou ela pode colocar pink, porque ele já vai mostrar padrões de couro com essa cor. Tá? Uma opção também, aí eu sempre digo, porque eu acho um site excelente e assim, muito completinho para não ter vários bancos de imagem. Não é o melhor banco de imagem, mas ele tem fontes, ele tem efeitos de texto, ele tem fundos, ele tem a task, ele tem como é o nomezinho, gente? Overlays. Enfim, ele tem ilustrações. Então, para mim, o site mais completo, esse eu não fico sem, é o Freepik. Então, se eu coloco aqui Leather Pink, ele vai me mostrar também outros tantos padrões e fotos que tem a ver com a identidade visual das cores dela, que ela pode selecionar para usar em algum momento, entendeu? Não necessariamente com alguma estética, alguma coisa que tenha lá, ela pode ser um pouco mais ousada e usar coisas de fora. Então eu recomendo muito o Freepik por isso, porque tanto ele pode lhe dar padrões, como ele pode lhe dar fotografias prontas, e você pode usar e abusar dessa proposta, tá? Vamos voltar para lá. Então a gente tem o Organic Forms, que também basicamente é um que eu sempre mando, o Heart, porque na assinatura dela leva o coração, o Lines, porque na assinatura dela leva o line, né, que é o coração contínuo, que é o coração que dá a ideia de que tem alguma coisa depois, e o Animal Print, que é a proposta dela, né? Quando ela me veio com essa proposta do Animal Print. Então foi em cima do Animal Print que eu montei toda a identidade visual da Cris, certo? E aqui eu dou uma ideia de moodboard fotográfico. Então são as ideias do que ela pode tirar de foto, né? Porque às vezes a pessoa empaca, que diz, mas eu não sei não sei como eu vou tirar. E às vezes você fica esperando estar num lugar fantástico, foda de lindo, e não precisa. Você vê que essa mesma aqui, a menina tirou, tá, aqui é um estúdio, mas você pode recriar isso aqui em casa, gente, sem maiores dificuldades. Se você não me segue lá no Instagram, siga lá, @autorverso, porque eu vou dar, já comecei a dar, e vou continuar dando várias ideias de como é que você pode improvisar um cenário fotográfico em casa para tirar foto, ok? Então a gente tem essas ideias aqui que eu dei para ela. Você vê que com muitas vai o Animal Print, mas ela pode montar um look que não tem um Animal Print, mas tem alguma cor, né, alguma coisa na paleta dela. O que eu sempre... fogos! O que eu sempre falo para as minhas clientes, para minhas autoras é: a partir do momento que você abraçou uma identidade visual, que você abraçou cores para o seu perfil, tenha peças no seu guarda-roupa que tenham as cores da sua identidade visual. Porque fica muito mais fácil. Você quer tirar uma foto rápida, bota uma cartolina na parede, enfia uma blusa que é na sua cor e tira uma foto. Cara, eu preciso ter todas as cores? Não, não precisa. Você pode ter uma blusa nesse tom,
uma blusa no rosa mais claro e pronto. Um acessório, né, que tem essa pegada do rosa. Ah, mas eu não gosto muito de usar rosa. Você não precisa. Eu tive sorte porque as cores da minha identidade são cores que eu amo usar, que é o pink, o verde neon, né, que é aquele verde limão, e o preto. Então são cores que eu normalmente já uso muito. Mas se eu não usasse, eu já adotei identidades visuais por causa de alguns lançamentos que eu não usava nenhuma das cores da identidade e comprei, sei lá, uma flor pro cabelo, né, um arranjo pro cabelo, um brinco que tivesse a ver, um colar que tivesse a ver, ou uma blusa que tivesse a ver. Eu sempre tenho alguma peça ou duas dentro daquela identidade, mesmo que a peça emprestada, né? No caso de livro, como a identidade de livro ela é pontual, eu costumo pedir emprestada peças, faço as fotos que eu preciso, devolvo a peça à pessoa. Mas quando é uma identidade que é minha, que eu estou abraçando para o meu perfil, então eu preciso ter peças que eu possa montar looks para tirar essas fotos, tá? E aí foi o que eu sugeri para ela, tenha peças dentro dessas propostas, dessas ideias. E continue sempre com o seu animal print, porque independente da sua peça ou não, quando as pessoas forem olhar a foto que você está ali vestida com animal print, elas vão identificar você, tá? Então basicamente é isso. Quando eu entrego, eu mando esse arquivo, porque o autor pode mexer e pegar tudo que está aqui dentro dele, ver cores, ver nome de fonte, pegar as assinaturas se ele quiser. O moodboard não, porque é mais um painel inspiracional, né? Mas as outras coisas sim, né? Ver nomes de elementos, já testar aqui os elementos, enfim. E aí, em cima disso aqui, eu quero que vocês sentem, né? E façam de vocês. Pensem, o que é que eu quero? O que é que eu quero transmitir com o meu perfil? É uma coisa mais jovem? É uma coisa de mais idade? É uma coisa mais romântica? É uma coisa mais ousada? É uma coisa mais fechada? O que é que eu quero transmitir no meu perfil? Em cima disso, você consegue analisar cores, você consegue escolher fontes, você consegue escolher padrões, né, de fundo, como isso aqui, você consegue escolher os elementos e montar até o seu próprio moodboard visual, que não precisam ser só fotos da pessoa. Eu coloquei fotos de pessoas porque a Cris, ela tem uma dificuldade no perfil dela de ter fotos dela. E tipo, você não precisa de uma câmera profissional, eu falo muito isso aqui. Todas as minhas fotos eu tiro com celular e algumas delas, sinceramente, parecem de câmeras profissionais, tá? É só ter um cuidadinho ali com luz, profundidade de campo, né? Que é essa distância entre o modelo e o fundo. Quanto mais embaçado, hoje em dia os celulares estão saindo tudo com modo retrato já. E o modo retrato, ele já faz essa profundidade de campo, né? Ele já faz esse desfoque. Então você provavelmente tem essa função no seu celular, então reina aí um pouquinho nesse telefone seu, né? Vê tutoriais no YouTube de como é que você pode aproveitar melhor, né, esse celular seu, as funções da sua câmera. E edição é tudo, né? E eu digo sempre também, edição é tudo. Então não fique esperando ter uma câmera profissional para fazer, não fique esperando ter uma pessoa para fotografar. Pega um tripézinho, sempre tem um tripé e tira essas fotos, né? E faz o seu banco de imagens para naquele dia que você não está com ideia nenhuma de fazer post, você tem um fotão de arrasar seu que combina muito com o seu feed, que você pode jogar lá com uma legenda que seja, sei lá, um trecho de um livro seu, uma frase de que você gosta, de um autor que você gosta, e vai arrasar de qualquer jeito. Entenderam isso aqui? Mãos à obras, né? Mãos à obra, vão sentar, vão fazer a identidade visual de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, me procura lá no @autorverso, que a gente conversa e eu ajudo, direciono um pouquinho vocês, ok? Até a próxima.